Olá, seja bem-vindo a mais um GC Online. É sempre bom ter você com a gente. A gente se encontra aqui para participar do nosso GC e também convidar você para participar com a gente. É um tempo sempre bom, um tempo muito precioso. E a gente está aí ao longo desse ano todo aí conversando, ouvindo e aprendendo acerca do Sermão da Montanha, que é um texto extremamente difícil, muito conhecido, né, mas bem desafiador, porque fala sobre a prática cristã, como deve ser o caráter, a atitude e a postura desse cristão, desse homem, dessa mulher, dessa nova natureza agora em Cristo. A gente está aqui hoje para poder continuar esse nosso estudo. Eu quero começar esse nosso encontro aqui orando pela sua vida, pela nossa vida, para que seja um tempo precioso, um tempo bom. Pai, a gente quer te agradecer antes de qualquer coisa pela nossa vida, Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade, Pai. Que a graça do Senhor nos encontre, Pai, que a sua bondade, Pai, nos encontre sempre. Obrigado, Pai, por toda a sua fidelidade, pelo teu propósito, Pai, para as nossas vidas, Deus. Tanto as nossas vidas que estamos aqui, quanto outras vidas que estão participando do GC com a gente, Pai. A gente ora, Pai, pedindo ao Senhor para que o Senhor fortaleça, Pai, a tantos irmãos e irmãs, ó Pai, que irão participar desse GC, Pai. E nós pedimos, ó Pai, para que cada líder de GC, para que cada anfitrião possa ser fortalecido. Oramos também, Pai, para que o Senhor levante novos líderes de GC, Pai, novos anfitriões, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que seja um tempo precioso aqui, nesse GC, em nome de Jesus. Amém. Raíssa. Amém, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Receba o melhor da nossa adoração. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Nós declaramos o novo de Deus sobre essa nação.
com teu sopro de vida, Jesus. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Declare: sobre os vales de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre os vales de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Amém. Pai, esse é o nosso desejo nesse dia, que o Senhor tome o nosso coração e a nossa mente, Pai. Nos permita compreender o que o texto vai dizer, a fim de que possamos aplicar a nossa vida, Pai, as Tuas verdades, para vivermos, ó Pai, uma vida compatível com o Teu desejo. Tanto nós que estamos aqui, quanto tantos outros que vão participar ou estão participando com a gente, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom ter vocês aqui e bom também estar com vocês. A gente vai continuar aqui, então, estudando o Sermão da Montanha e hoje a gente vai ler o capítulo 7, né, desse sermão tão famoso. E o capítulo 7, do verso 1 até o verso 5, o texto bíblico fala assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem vocês, serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Meu Deus do céu. É aquele texto que a gente não precisa nem explicar muito. O texto por si só, ele fala bastante, mas vamos ver aqui o que a lição pretende conversar com a gente hoje nesse GC. Então, acerca da exposição do texto, né? A comunidade cristã não é perfeita. A lição começa dizendo para a gente que a igreja, que a comunidade cristã, que a Assembleia dos Santos, né, não são pessoas perfeitas. E acho muito importante a lição começar a partir desse pressuposto, porque dá sentido ao que a gente vai dizer depois. Porque se a gente olha para a igreja e para os irmãos com uma ideia de perfeição ou de perfeccionismo, a gente não tem graça para poder perceber a transformação e o processo de Deus na vida dos outros e da própria comunidade. Né? A gente vai se apegar a alguns versículos que falam sobre perfeição, mas esses versículos não podem ser levados em conta se a gente for anular a verdade de um processo que Deus está realizando na nossa vida como indivíduos e também como igreja. Então, se eu como pessoa, como indivíduo, tenho as minhas debilidades, as minhas falhas e os meus pecados, isso quer dizer que quando eu me encontro com outras pessoas, a gente se encontra e tem falhas também no meio. Então, a lição começa dizendo isso, que a comunidade cristã, ela não é perfeita. E ela também não era nos tempos de Jesus. Às vezes a gente olha para o Novo Testamento, para o surgimento da igreja primitiva, com um olhar um tanto quanto romântico, né? Parece que, nossa, eles partiam pão, oravam juntos, né? Tudo era de todos, tinha um só coração, mas tinha muito problema também. E tinha problemas que iam além de Ananias e Safira, por exemplo, entendeu? Então, não é perfeita hoje a comunidade cristã e naquela época também não era.
E é por isso que Cristo nos orienta quanto ao nosso relacionamento com os irmãos, né? Para início de conversa, então, a gente precisa confessar que as palavras de Jesus, não julgueis, têm sido muito mal interpretadas. Porque qualquer apontamento que você vá fazer acerca da caminhada de um irmão, acerca de um erro de um irmão, ou de uma postura, de uma palavra de um irmão, ou, sei lá, de um gesto, quem é você para julgar? Não me julgue, né? Não é isso, é um equívoco pensar que é isso, né? Muitos cristãos utilizam essa passagem para combater qualquer crítica. Então, o texto de Mateus capítulo 7, quando Cristo fala para nós não julgarmos, tem sido usado de uma forma como para impedir até críticas que são construtivas e fazem parte também da caminhada. E não é essa a ideia. Então, muitos cristãos utilizam essa passagem para combater qualquer tipo de crítica, possíveis faltas, recusando-se a discernir entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal. E aí, Raíssa, como é que você já entende esse não julgueis, esse imperativo, essa ordem de Jesus? Realmente, hoje em dia tem uma interpretação muito rasa sobre isso, né? E as pessoas acham que não julgar é realmente isso, eu não posso criticar, líderes não podem mais exortar, não pode mais direcionar o caminho certo a seguir, e pelo contrário, não é isso que Jesus quis dizer. Inclusive, mais à frente aí no capítulo, está dizendo sobre os falsos profetas, sobre a árvore de bons frutos, sobre a fonte que não pode jorrar duas águas. Então, assim, não é sobre isso que Jesus está falando, e sim sobre aquele julgar hipócrita, que eu não olho para mim mesmo e quero julgar só o Jordão. O que o Jordão faz? Então, esse julgar de Jesus aqui talvez tenha muito mais a ver com condenar alguém, sim, do que... Não, um equívoco nosso, na verdade. Nós pensamos, às vezes, quando falamos não me julgue, quem é você para me julgar, nós pensamos muito mais no julgamento como um juízo, sim, de condenação do que como um discernimento entre como deve ser a vida cristã. A gente quer, né, assumir o papel de Deus. Exato. É aí que está o erro, né? Mas quando você julga para trazer discernimento de como, sim, deve ser a caminhada cristã, é um juízo justo. E aí, Jordan, como é que você vê esse não julgueis? Me chama a atenção do texto quando a gente consegue olhar para o contexto, né, que Jesus estava falando. O povo está saindo de um tempo da história da igreja, do Êxodo 20, onde o julgar não é simplesmente o falar, não é simplesmente como eu olho para alguém e ali eu falo sobre a vida dele, falo sobre algum erro, alguma característica que está desfavorável à palavra de Deus, mas o que Jesus está tratando é o julgamento como punição, né? Quando por exemplo, a forma de governo daquele povo era quem roubou tem a mão cortada, quem adúltera seja apedrejada. Então, eu percebo, o que me chama a atenção nesse texto é pensar que o que Jesus estava tentando tratar como julgamento é o fato de colocarmos nós acima do outro, né? Como aquele que tenta ser maior que o outro na lei moral, e essa lei moral que me incha, que me eleva, ela sempre me leva a um tipo de punição injusta na vida do outro. Então, eu creio que o julgamento que Jesus tem tratado com esse povo, tem tentado lidar, principalmente em Mateus, no capítulo 17, do 1 ao 5, é esse julgamento que foge, né, do padrão que Deus espera do povo, que é um julgamento muito rígido, muito duro, que acaba não sendo saudável e não edifica o corpo, mas muitas vezes mata, destrói, corta a mão. Creio que seja isso que Jesus tem tentado trabalhar. Faz todo sentido. Se nós olharmos para o contexto da época e para o contexto em que essas palavras de Cristo ressoam, né, tem todo um sistema religioso, tem todo um sistema político também que se coloca como superior aos demais e, por exemplo, o sistema religioso se coloca de fato como superior aos demais irmãos daquela comunidade, dos judeus, né? E sentencia várias pessoas a um juízo que anula o perdão ou que não permite o perdão. Então, parece que esse texto, esse não julgueis, ele nos leva de volta à ideia do perdão também, do perdão como solução, do perdão como algo que me diz que eu não sou tão bom assim, que eu não sou tão melhor assim, né? Então, é nesse sentido. A lição fala assim, não julgar é deixar de avaliar. Não julgar é deixar de avaliar as pessoas com discernimento e condená-las sem misericórdia, usurpando um papel que é de Deus. Então, quando a gente julga as pessoas, a gente condena as pessoas,
expressa algum juízo, a gente toma o lugar que é de Deus, não usa de misericórdia, não perdoa, e se coloca como um pedágio entre a pessoa e Deus e não consegue exercer tudo o que ele disse antes nos 2 capítulos anteriores, que é Mateus 5 e Mateus 6. Né? Então, o julgar é uma outra possibilidade. O que leva o cristão a julgar a atitude, a ação, o pensamento, a fala de uma outra pessoa? É o amor. O amor nos leva a olhar para o outro com um senso de responsabilidade. A melhor forma de pensar nisso é quando Deus ele aparece para Caim e fala assim: Caim, onde está o teu irmão? E Caim responde assim: por acaso sou eu guardador do meu irmão? Sou guarda do meu irmão? E aqui no Novo Testamento a gente entende que sim, que existe uma responsabilidade de mim para com a sua vida. Então, nessa responsabilidade, se eu vejo você caminhando naquilo que nós acreditamos que é verdade e você está se desviando dessa realidade, eu preciso trazer discernimento para você julgar na sua atitude e não te condenar por ela ou dizer que não há perdão para tal atitude, porque se não há perdão para a sua atitude, não há perdão para a minha. É muito mais nesse sentido, não no sentido de te julguei e você está condenado, que é o que às vezes a gente erra também, né, de entrar no meio do processo em que Deus está trabalhando na vida de alguém e expressar um juízo que é totalmente incompatível com o que Deus fez na história. É verdade. O que já aconteceu com cada um de nós já observou quando cai um cisco no nosso olho? E aí a gente vai lá e tem toda aquela dificuldade, todo aquele trabalho para tirar e às vezes precisa de uma pessoa nos ajudando para retirar esse cisco. E às vezes é assim na vida do outro. Nós estamos em um processo de transformação, de santificação, e aí na vida do outro às vezes a gente não age com misericórdia, sendo que com a gente quer que as pessoas venham agir com a gente com amor, com misericórdia, com graça, com perdão. E às vezes a gente olha para o outro, o processo dele a gente não consegue entender isso. Então isso é uma metáfora para explicar que o mesmo processo que a gente tem, o outro também tem. Então, na hora de exortar, na hora de ajudar, é sempre com amor e misericórdia, que foi assim que nós fomos alcançados. Exatamente, né? A proibição aqui imperativa apresentada no texto é no sentido de condenação, né? E não contra a crítica. Nós não podemos condenar ninguém, julgar de forma que condenemos alguém, né? Mas nós podemos criticar. E é boa a crítica. Por quê? Porque a crítica visa discernir. Ah, mas eu não me sinto à vontade, mas é muito melhor ter alguém que vai nos criticar e nos direcionar acerca do caminho que a gente está tomando, das escolhas que estamos fazendo, do que as pessoas olharem, observarem umas às outras, irem em direção ao despenhadeiro e ninguém fala nada com ninguém. Então, assim, é o que o Antigo Testamento fala, o profeta Ezequiel fala isso. Ezequiel fala que quando eu vejo meu irmão numa situação de pecado, num erro, e eu não o exorto quanto a isso, eu não o julgo na postura, né, eu sou culpado pelo pecado dele. Porque se eu vi e eu tive a chance de exortar e não fiz, eu deixei com que meu irmão continuasse no erro. Parece que fala muito mais sobre o compromisso que a gente tem em exortar o outro, né, aconselhar o outro, trazer discernimento, do que de condenar, você não merece o céu ou algo parecido, isso aí é confusão que é nossa, né? Existem pessoas críticas que julgam aos outros como um cão farejador de erros. A gente também não pode negligenciar isso, né? Tem gente que pode ver o outro errando, né? Que parece que tem um imã para o erro dos outros, que aí é o que ele vai rebater, né? Quem é você para julgar o erro alheio se você traz consigo os seus erros também? Não é que você traz consigo os seus erros e o problema em si é o erro, é que você não julga os seus erros. Você é muito bom para julgar os erros dos outros, mas os seus você não é, né? Existem pessoas críticas que julgam os outros como um cão farejador de erros, num processo negativo e destrutivo para com os irmãos da fé. A lição pergunta assim: você conhece alguém assim? Alguém que julga como um cão, alguém que não tem misericórdia? Claro que a gente conhece. Claro que todos nós conhecemos, a gente não precisa ir muito longe, a gente vai ligar a televisão, vai esbarrar com alguém na nossa própria comunidade, talvez olhando para um espelho, eu seja essa pessoa que diante de alguém que está errando, ao invés de eu julgar, expressar uma crítica para edificação da pessoa, eu quero muito mais julgar para condenar, quero muito mais destruir a pessoa, muito mais nesse sentido, né? Alguém que
adora viver à procura de falhas nos outros, que só abre a boca para criticar o trabalho das pessoas, que sempre joga água fria nos planos e projetos dos outros. A gente conhece algo assim? A gente conhece alguém assim? Conhece alguém assim, Jordan? Ah, com certeza. E como você falou, né? Às vezes essa pessoa pode ser eu, pode ser você. Então é o que nós precisamos nos atentar. E o que eu acho interessante no texto é que a figura de linguagem que Jesus usa, né, para dizer sobre o cisco no olho e a trave que a gente não consegue enxergar, é mais uma vez ressaltando tudo aquilo que a gente tem tentado trazer aqui agora, nesse momento de GC, o quesito de olhar para o outro com o olhar de misericórdia. A vida com Deus, ela é proposital, tudo tem um propósito. E o julgamento, parece que Jesus está mostrando que existe um propósito definido para esse julgamento. Ele não pode ser um julgamento excessivo, a gente não pode ser, nós não podemos ser pessoas que ficam procurando erros, ficam procurando detalhes, imperfeições, mas existe um propósito. Se o nosso olhar de exortação, de conserto para a vida de alguém não tiver um propósito de edificação do corpo de Cristo, esse julgamento é em vão, ele não passa de um mero ego nosso, né, de colocarmos em outro nível, em outro patamar. Então, a nossa vida precisa de propósito, o nosso olhar com o outro precisa de propósito, e essa figura de linguagem deixa claro, né, que Jesus usa. Às vezes é muito mais fácil a gente olhar para nós e reconhecer falhas, erros, excessos em nós do que no outro. Então, essa figura de linguagem ela me chama muita atenção. E eu acho que o processo deveria ser esse. Por que eu uso de misericórdia com o outro? Porque foi usado comigo. Então, na medida em que deveria ser muito mais assim. Eu critico o outro no erro dele porque eu já errei igual. Agora, uma vez iluminado, eu sei que aquele erro não é bom, então eu vou lá e falo, olha, já caminhei por aí, não é bom. É nesse sentido, não é assim, porque eu estava no mesmo erro e agora não estou mais, aí eu falo assim, lá, o condenado, a condenada, que não é esse sentido. Então, quando a gente critica alguém, né, quando a gente critica o erro alheio, a gente critica para quê? Para que a pessoa tenha conhecimento de Deus, para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa mude, para que ela olhe para ela e fale assim, poxa, eu preciso mudar minha postura, ou a gente critica para a pessoa poder desistir da vida e ficar desesperada, porque é uma possibilidade também, né? E assim eram os fariseus, críticos quanto aos outros, mas cegos quanto aos seus próprios erros, né? Os fariseus eles eram assim. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um texto rapidinho, que Jesus expressa um pouquinho da vida, né? Da prática dos fariseus, né? Lá em Mateus 23, já o título fala assim da perícope: Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei, né? E Jesus vem assim trazendo um discernimento acerca da falsa da falsa espiritualidade daqueles homens, entendeu? Como quem fala assim, olha, eles falam muito bem, mas não vivem, né? Então, é exatamente o que ele está dizendo aqui, num contexto onde os homens que eram responsáveis por julgar, por trazer discernimento, as práticas que eram compatíveis com o desejo de Deus, nesse momento histórico em que esses homens fecham os seus olhos para os seus próprios erros e julgam com mão pesada o erro do outro, aí é onde Cristo está exortando e está denunciando, né? O que eles faziam era assumir o papel de juiz, reivindicando a competência e a autoridade de fazer um julgamento do seu próximo. É isso que foi condenado por Jesus. Nenhum ser humano tem qualificação para ser juiz de outros seres humanos. Não podemos sondar os corações, avaliar as motivações e conhecer os propósitos. Quando nos habilitamos para condenar alguém, estamos nos atrevendo a agir como lá no dia do juízo, usurpando a prerrogativa do único que pode ser um juiz justo e honesto de verdade. É por isso que Jesus, ele utiliza essa figura a figura de uma pessoa lutando para remover um cisco do olho de um amigo, enquanto uma imensa tábua está no seu próprio olho. Não faz sentido nenhum você estar com os seus olhos fechados, melhor dizer isso assim, não faz sentido nenhum você ser cego e tentar guiar alguém. Não faz sentido. Então, a ordem é, primeiro eu busco ver, enxergar, entendeu? Melhorar, ser mais humano, e depois eu vou até esse outro irmão
E porque eu quero que ele viva os benefícios do que eu tenho vivido, eu também expresso para ele, né? Um julgamento hipócrita é quando não analisamos as nossas próprias mazelas para condenar as mazelas do outro. Deixa eu repetir isso aqui. Sabe quando é que nós julgamos de forma hipócrita? Quando nós não usamos como pressuposto os nossos erros, a gente já vai logo ver os erros dos outros. Isso é um fator primordial da fé cristã, esse autoexame, né? Olhar para si. Eu me recordo que algumas pessoas, quando erravam, pecavam, não se sentiam à vontade de participar da ceia do Senhor, muito mais pelos olhares dos que sabiam do erro delas, do que por causa de Jesus. Porque Jesus mesmo manda fazer um autoexame, né? Se você tiver algum tipo de pecado, você pede perdão e você come do corpo e bebe do sangue, para que tenha parte com ele, ok? Mas olha só que nível que a gente chega, às vezes, de divergir um pouco da mensagem de Jesus, que enquanto ele nos manda julgar para que o outro se sinta amado e se aproxime dele, a gente esconde as nossas mazelas e julga no outro aquilo que a gente sabe, todo mundo pode não saber. A gente sabe que o erro do outro às vezes me machuca ou me ofende porque é exatamente o meu erro que eu escondo. Os fariseus, o que eles fazem de diferente dos demais é que eles escondem muito bem os erros dele. E é isso que Cristo está condenando aqui. É essa hipocrisia, né, que faz com que eu esconda as minhas mazelas e veja no outro aquilo que eu cometo, mas ninguém sabe, né? Nós temos a tendência para exagerar as faltas dos outros e diminuir as nossas faltas. Eu faço a mesma coisa que você faz, e aí a forma como eu lido com o que você fez é de um jeito, eu tomo como uma ofensa contra mim. Não é nem um pecado contra Deus, é uma ofensa contra mim. Só que Deus sabe que eu tenho a mesma fragilidade, Deus sabe que eu peco na mesma área, Deus sabe que ali é uma pedra no meu sapato, não vai adiantar então. Por isso que Cristo, que é Deus e discerne os pensamentos dos homens, está condenando algumas classes do mundo, daquele mundo antigo, como quem fala assim, vocês julgam de forma hipócrita. E a motivação não é apresentar-me para o perdido. A motivação é fazer o nome de vocês conhecidos. Porque quando a gente esconde a nossa mazela e julga a mazela do outro, que é a mesma que a nossa, a gente faz parecer que a gente é mais espiritual, que a gente é mais importante, que tem mais vínculo com Deus, e tudo isso aí não faz sentido nenhum. Bem, concluindo aqui, Jesus nos chama a aplicarmos a nós o mesmo padrão crítico que aplicamos aos outros. Se você quer criticar o outro para que ele mude a sua postura, você tem que usar o mesmo padrão, o mesmo parâmetro para criticar as suas ações. Não só ações não, porque se a gente fica nas ações, a gente vai lá para Moisés, até os pensamentos, que a gente já estudou aqui no Sermão da Montanha. O nosso dever como cristão é auxiliar com a retirada do cisco no olho dos irmãos, ao mesmo tempo em que retiramos a trave dos nossos olhos. Não julgar não é se eximir da crítica, mas sim fazê-la com compromisso e amor, buscando sempre a restauração do outro e não a competição mesquinha e orgulhosa. Como que você que está aí, eu que estou aqui, a gente que está aqui, pode aplicar isso na nossa vida, aplicar isso ao nosso GC, aplicar isso às práticas cristãs? Bem, o padrão de Jesus para os relacionamentos humanos e saudável o padrão de Jesus para os relacionamentos humanos é saudável, sem destruir o outro, pois todos pertencemos ao mesmo corpo. Nós temos que passar a nos olharmos, então, como pessoas de um mesmo corpo. Então, quando eu critico o outro, é porque a falta dele influencia todo o corpo. É para benefício do todo. E eu tiro a trave do meu olho, para que eu possa exercer o mesmo amor, né, para com a outra vida, em nome de Jesus. Quero poder orar pela sua vida, pela minha vida, para que a gente aprenda a julgar da melhor forma possível, né, a ter um senso crítico, né, baseado no amor, que nasça do amor. Pai, obrigado por esse encontro de hoje, por esse GC. Obrigado, Pai, porque o nosso desejo é de criticarmos uns aos outros, Pai, para edificação e não para destruição, Pai. Não para diminuir o nosso irmão, não para menosprezar, mas para que ele possa ser abraçado, alcançado, para que aquele que roubava não roube mais, Pai.
mas não nos permita ser hipócritas, Deus, que é o mesmo perdão que alcançou o pastor Rafa, né? Que o pastor Rafa possa levar esse mesmo perdão a tantos outros e outras. Nos ajuda, Pai, a cuidarmos do cisco do olho do nosso irmão, sem descuidar da trave dos nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é